Você já passou por um momento péssimo da sua vida, onde parece que tudo que você faz, nada está dando certo, e você se pergunta quando que isso vai acabar, por que isso está acontecendo comigo, ou até mesmo o contrário, aquele momento onde tudo está dando certo, você conseguiu uma promoção, os seus produtos estão vendendo bem, você fechou um novo cliente, as coisas estão fluindo bem, e de repente, do nada, tudo desaba, as coisas voltam a ficar ruins de novo, e você pensa, como que eu deixei isso acontecer novamente? Esse livro pequeno aqui, do Spencer Jones, olha só, é muito pequeno, me ajudou a entender alguns conceitos que mudaram a forma como que eu vejo realmente os altos e baixos, seja na vida ou no negócio. E com base nesse livro aqui, eu vou te mostrar como que você pode usar os momentos ruins para criar momentos bons e como não desperdiçar os momentos bons criando logo em seguida algum momento ruim. E fica até o final, porque o que eu vou passar é prático, é aplicável e funciona para qualquer tipo de pessoa que queira melhorar, seja a vida pessoal ou seja a vida profissional. E se você gosta de resenhas de livros como esse, falar sobre marketing digital, coprodução, funis de vendas ou coisas desse tipo, já toca no botão de se inscrever para não perder nenhum dos vídeos, que aqui eu sempre trago as coisas que eu vejo no dia a dia, quais são as minhas experiências que eu estou tendo e trago para vocês para trazer um pouco mais de aprendizado aí para os seus negócios. Antes de partir exatamente para os conceitos que tem aqui, tem algumas coisas que você precisa saber antes. Esse livro ele chegou para mim agora em pouco, em janeiro de 2026 mesmo. Estou gravando esse vídeo em fevereiro. Foi na minha formatura como mentorado da Priscila Zilo, lá no Bastidor Pro, para coprodução e estratégia digital. Então, ele, naturalmente você vê que dentro do livro tem algumas indicações sobre negócios, mas você pode ver que ele é aplicável em todos os mundos. E conforme eu fui lendo ele, eu fui me identificando em várias situações que eu passei durante esses últimos 3 anos empreendendo e até mesmo na minha vida pessoal também. Então ele me ajudou muito a entender por que algumas coisas ruins aconteceram logo depois de eu ter tido um momento bom. Ou então por que aconteceu algo muito bom depois de algo muito ruim. Tanto que 2024 ou 25, não lembro agora exatamente, acabou acontecendo que eu tive 3 meses muito bons, 2 meses um pouco ruins, 3 meses bons, 2 meses ruins. Então, é realmente picos e vales. O livro em si, ele não é algo passo a passo, prático e teórico, digamos assim. Ele é uma história e você vai identificando os insights e as ideias contidas no livro através da história que ele conta, de um jovem que mora num vale, mas que ele não se sente bem ali onde ele está. E ele fica sempre olhando, poxa, eu quero ir para aquele pico, né, para aquela montanha, para o topo daquela montanha, como que eu faço? Até ele se aventurar e arriscar a ir lá. Quando ele chega lá, ele descobre que os picos são os momentos bons da vida. E sobre momentos bons, o que já é interessante trazer aqui de conceito prático. Quando você está tendo um momento bom, você tem que se preparar para um momento ruim. Eu vou falar um pouco mais ali na frente, mas é como se fosse um eletrocardiograma. Logo em seguida você tem um pico e já vai para um vale. Pico, vale, enfim. O que acontece? Os picos e os vales, eles sempre vão surgir. Se você está num momento bom, pode não ser tão próximo, pode ser daqui a um tempo, mas provavelmente pode haver um vale. Pode haver um vale muito grande ou pode haver um vale um pouco menor. O importante é você se preparar para esses momentos ruins. E durante esse momento de pico, continue observando quais são as oportunidades, continuar fazendo as coisas que você fez que te levaram a esse momento muito bom e não deixar de forma alguma o ego subir pela cabeça de eu sou muito bom, isso aqui eu arrasei e mandei muito bem, posso ficar tranquilo, ou seja, entrar numa zona de conforto. São as decisões quando você está num momento bom, nesse pico, que vão trazer possivelmente os momentos ruins, porque foram decisões tomadas erradas. Já os vales, os momentos ruins, são decisões erradas que nós tomamos em momentos bons que geraram eles. E puxando até um pouco para o lado de negócios, você tem que observar se realmente foi uma decisão tomada ruim ou se é algo externo do mercado, né? Então, por exemplo, a pandemia foi, de certa forma, algo ruim. Mas será que alguns dos negócios não cresceram muito nesse momento ruim? Eles aproveitaram essa oportunidade. Mas esse momento ruim, ele não tinha como ser controlado pela própria pessoa. Foi uma decisão da própria pessoa. Foi algo externo, algo do mercado. Outras coisas que também podem influenciar em trazer vales são decisões e ações que pessoas muito próximas da gente podem tomar. Seja sua esposa, marido, filhos, pai, mãe, algum sócio ou alguém que seja realmente muito próximo de você. As decisões que essas pessoas tomam também te afetam. Dado esse breve contexto, nesse vídeo eu vou te falar como sair de um vale mais rápido, como se manter nos picos, nos momentos bons por mais tempo e como ter mais picos e menos vales, como você ter mais momentos bons do que momentos ruins. E aí aqui, algo um pouco contraditório, digamos assim, é que não são só os momentos bons e ruins que existem, não são só os momentos que são bons ou ruins. Vai muito de qual que é a sua perspectiva, o modo como você se sente internamente e como você reage a esses acontecimentos, a esses momentos. Então, sim, você pode se sentir mal estando num pico,
E você pode também estar se sentindo muito bem estando em um vale, a depender de como você realmente enxerga aquela situação. Um exemplo aqui, ser demitido é assim, de certa forma, um momento ruim, um acontecimento ruim. A não ser que você esteja querendo empreender, você já tenha um outro objetivo, você já estava buscando uma nova carreira e você só não tinha tomado aquela decisão e feito a ação de vou me demitir. Então, você ter sido demitido pode ter sido muito bom para você. Foi assim que aconteceu um pouco comigo. Quando no final de 2023 eu fui de certa forma demitido da empresa que eu trabalhava, mas já era o que eu estava querendo. Mesmo em um momento em onde muitas pessoas achariam ruim, para mim foi bom, porque eu pude realmente dar um foco em empreender. Só que um ponto muito importante que você tem que levar em consideração é os erros que você cometer nos bons momentos hoje vão ser os que vão trazer os vales logo em seguida, tá certo? Então, olhe muito mais para como você se sente naquele momento e analise realmente aquele acontecimento ali, qual que é a verdade realmente que existe nele, ele é realmente um momento muito ruim ou não? E qual que é a oportunidade que pode estar ali por trás? A gente vai falar mais sobre oportunidades também daqui a pouco. E aí, como eu falei agora há pouco, que é o segundo tópico, né? Os erros que a gente comete hoje, toma decisões erradas e afins nos bons momentos, são o que vão gerar os momentos ruins logo em seguida, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, enfim. Já as decisões sábias, as formas como a gente age em momentos ruins, é exatamente isso que vai criar os momentos bons novamente logo em seguida. Então, você tem sempre que ficar atento se você está num momento ruim, qual que é a decisão boa, qual que é uma ação boa que você tem que tomar para você ir para um pico, para você ir para um momento bom. E se você estiver num momento bom, opa, deixa eu ficar atento nas decisões que eu estou tomando, continuar tomando boas decisões para eu evitar ou adiar quanto mais um vale. E aqui eu posso até trazer uma das coisas que aconteceu aqui comigo quando eu estava começando a empreender. Nos momentos que eram muito bons, eu tinha caixa, tinha cliente, estava tudo dando certo, e eu ainda estava investindo muito dentro da empresa, eu não montei uma reserva, não guardei dinheiro, apesar de eu ter começado para empreender sendo investidor antes. Então eu já deveria ter observado isso com mais atenção. Mas aconteceu de alguns clientes não renovarem, e aí o que acontecia? Vinha um momento ruim e eu não tinha mais tanto caixa porque eu não juntei antes. Ou seja, a minha decisão de não juntar caixa naquela hora e continuar investindo me fez passar por um momento que poderia ter sido menos pior, digamos assim, sabe? Então eu deveria ter feito essa reserva, guardado o dinheiro, já esperando realmente alguma fase ruim dentro do negócio. E isso pode acontecer muito com o infoprodutor, porque a gente às vezes quer mostrar muito que as coisas estão dando certo, lifestyle e afins, e a gente tem um lançamento muito bom e a gente acha que sempre vai ter um lançamento muito bom. E do nada pode acontecer um lançamento muito ruim e você não estava preparado com caixa para isso, para sua empresa. Então, aqui é só um exemplo do que acontece dentro do mundo dos negócios, tá? E aí, enquanto eu estava revisando para gravar esse vídeo, eu lembrei de uma coisa, né? Que o livro ele fala que a gente pode transformar um vale num pico quando a gente identifica e tiramos proveito de algum bem oculto, alguma coisa que não está sendo tão bem observada durante os momentos ruins. Muitas vezes porque a gente está com medo, está receoso, está só vendo as situações ruins ao invés de pensar nas possibilidades. Tem um outro livro do Napoleão Hill, Quem Pensa e Enriquece, que se eu não me engano tá aqui, ó, isso mesmo. Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill, ele também fala algo muito próximo de que é a seguinte frase: toda adversidade, todo fracasso, toda dor de coração, ela carrega consigo a semente de um benefício de igual ou maior valor. Então, por isso que em muitas histórias de empreendedores, e isso é muito engraçado, a gente vê que a pessoa estava passando por um momento muito ruim, estava cheia de dívidas, quando do nada algo muito bom acontece, um momento muito bom acontece. Mas foi por quê? Porque ela conseguiu identificar e tirar proveito da oportunidade naquele momento, mesmo ele não estando nas melhores condições, digamos assim. Então, um ponto muito importante para você conseguir sair de um momento ruim, de um vale muito ruim, é realmente você identificar qual a oportunidade ou bem oculto, alguma coisa que você conseguiria tirar proveito para sair dele e ir para um pico, para ir para um momento bom. Vamos para um outro próximo tópico, que o livro fala que nem só de altos e baixos também existem. Em alguns momentos a gente entra como se fosse num platô, numa monotonia mesmo. E esses lugares eles são de certa forma um pouco confortáveis, mas não necessariamente eles são bons, tá? Eles não são bons. Não necessariamente é um pico, ele pode estar no meio, entre o pico e entre o vale. Esses momentos de monotonia, um pouco mais de conforto, de certa forma, digamos assim, ele é muito bom para você recarregar suas energias, ele é muito bom para você observar o mercado,
ele é muito bom para você observar outras possibilidades, outras ideias, deixar a mente fresca, descansar, refletir e renovar as suas energias exatamente para você ir para um próximo pico. Para você conseguir realmente, digamos assim, recarregar suas baterias em um momento onde as coisas estão minimamente ok, para você conseguir ter gás, conseguir ir para o próximo passo. Então, em alguns momentos da vida existem realmente esse platô, esse momento monótono, confortável de certa forma, mas que ele não é um pico, ele não é gostoso, digamos assim, não é um momento bom, 100%. E como que você pode fazer para ficar mais tempo num pico, em um momento bom, por mais tempo? É você mantendo, assim, de certa forma, a sua humildade, sem subir o ego na sua cabeça, de acordo com o que está aqui no livro, tá? Porque no momento em que o ego subiu na cabeça do jovem, ele se acomodou, ele começou a perder os amigos, porque ele começou a se achar melhor do que os outros. E isso fez as pessoas se afastarem. E logo em seguida, o chefe dele não começou a gostar dele mais, e ele teve novamente um vale. E teve um momento novamente onde as coisas não continuaram bem. Durante os bons momentos, você tem que continuar fazendo, continuar observando as oportunidades, as coisas que estão à sua volta, para você continuar realmente nesse pico, não deixar realmente o ego subir na cabeça e ficar atento e se preparando para os momentos ruins. Nos momentos bons é quando você precisa se preparar para os momentos ruins, seja guardando caixa, seja estruturando a sua empresa, seja estruturando ali o seu negócio, seja contratando pessoas ou consultorias que vão te dar uma visão de, opa, isso aqui estava falho dentro da minha empresa e eu preciso ajustar agora, antes que eu tenha que ajustar num momento ruim e não dê tempo e sua empresa fale. Então você tem que aproveitar esses momentos para investir, guardar dinheiro, ficar atento e mantendo as coisas que você sempre fez para você continuar realmente nesse. Agora, quando a gente está geralmente no vale, eu falo até porque isso aconteceu comigo também durante um tempo, quando a gente está num momento ruim, às vezes a gente só vê os problemas, as coisas ruins que estão acontecendo. A gente não consegue, às vezes, nem pensar, pô, como que vai ser minha vida quando eu chegar no próximo pico? Como que vai ser minha vida quando eu chegar naquele topo, naquele momento bom? É com essa forma realmente que a gente consegue ir para um próximo pico. Aqui no livro, ele chama isso um pouco de visão sensível. Outros escritores chamam de visualização. Já vi gente falando sobre manifestação, coisa do tipo. Mas isso não é tanto que vem ao caso. O ponto mais importante é você saber e você pensar como que vai ser quando você chegar no seu próximo pico. Como que vai ser você fora desse vale que você está passando por agora, dessa dificuldade que você está tendo agora. Como que seria o seu negócio na próxima fase dele, no próximo nível? Como que seria a sua vida pessoal na próxima fase? Naquele momento onde você está ganhando bem, onde você está com uma esposa, uma namorada bacana, onde você está viajando mais. Como que é realmente essa vida? Você ter essa visualização do seu próximo pico é o que vai te dar gás, é o que vai te dar ânimo e disposição para você ir em busca de sair desse vale. Essa disposição, esse ânimo, essa vontade de ir para essa outra fase, para esse lugar onde você visualiza, é realmente a forma onde você vai conseguir ter garra para enfrentar as dificuldades, onde você vai ter coragem de enfrentar os seus medos, porque você sabe que lá na frente vai ter algo que é muito melhor do que você está tendo agora. Então isso vai te dar mais ânimo. E pensem nessa parte meio, digamos assim, como se fosse muito positivista, ser mais positivo nas coisas, apesar de elas estarem sendo ruins. E realmente faz muito sentido. Pensa só, uma pessoa que foi demitida e que tá lamentando, tá muito triste, isso é até um exemplo que o próprio livro usa. Se ela tá muito triste, quando ela vai para uma entrevista, naturalmente o entrevistador sente que essa pessoa tá tensa, sente que ela não tá num bom momento. Diferente de uma pessoa que ela está, mesmo em um momento que possa estar sendo difícil para ela está vendo o lado positivo, ela transmite uma positividade, ela transmite estar mais feliz, ela transmite uma alegria, digamos assim, dela. Seja na fala, seja no olhar, ou coisas assim. E isso deixa a gente muito motivado, faz a gente ver essa pessoa mais positiva, digamos assim, como um funcionário melhor. E às vezes não é. Às vezes o outro funcionário mais para baixo, mais negativo, pode ser um funcionário melhor mais tecnicamente. Mas na hora de transmitir isso, talvez não tenha dado tão certo por ele estar se sentindo muito mal e estar incomodado e isso transparecer, digamos assim, sabe? Antes de ir para o próximo tópico, me conta aqui como que você está entendendo, se você não está entendendo alguma coisa desses conceitos, e se você quiser deixar algum insight que você teve também, algum momento falou, nossa Lucas, eu estava passando exatamente por isso quando isso aqui aconteceu. Comenta aqui, eu vou querer saber e eu vou comentar também, eu vou responder vocês, todo mundo. E lembra quando eu falei bem lá no início da nossa conversa que você tem que analisar as coisas como elas realmente estão sendo. Às vezes uma coisa ruim não é necessariamente ruim, ela pode ser boa para você. Então aqui no livro ele fala de você evitar de acreditar que os momentos estão melhores do que eles realmente estão,
ou seja, você superestimar eles, ou de quando você estiver num vale e você achar que os momentos são piores do que eles realmente são. Ou seja, você tem que observar qual que é a realidade ali, qual que é a verdade, qual que é a realidade que está ali dentro, te mostrando durante esse momento. Como eu já trouxe alguns exemplos, às vezes algo ruim não é necessariamente tão ruim assim. Às vezes o que a gente mais precisa controlar, na verdade, é como a gente está pensando nessa coisa. E às vezes a gente esquece que um vale vem logo em seguida um pico tem logo em algum momento um próximo vale. Então a gente perde essa noção achando que as coisas sempre vão continuar ruins, sempre vão continuar naquele platô, por exemplo. E isso vem muito do que a gente pensa, literalmente. É mais difícil a gente vencer a batalha dentro da gente do que a batalha que está realmente acontecendo na vida exterior, na vida em si, né? Então, são alguns dos pontos que vale a pena dar uma atenção. E aí, dando uma breve recapitulação aqui de como sair de um vale mais rápido, identifique e aproveite a oportunidade que o momento ruim trouxe. Alguma coisa ali dentro pode sim trazer alguma luz, alguma oportunidade que você não estava vendo antes, que agora você consegue aproveitar. Como que você vai fazer para você manter mais tempo no pico? Você vai precisar muito valorizar os momentos bons, aproveitar eles com certeza e aproveitar com sabedoria, né? Não deixar o ego subir realmente a cabeça, não se sentir superior às outras pessoas, digamos assim. Continue fazendo as coisas que o levaram até esse pico e que provavelmente podem ser essas mesmas coisas, você observando e continuando a refazer elas, que você vai ir para o seu próximo pico ainda mais alto, ainda melhor, um momento bom ainda melhor. E lembre-se sempre de poupar recursos. Recursos aqui pode ser várias coisas, pode ser dinheiro, pode ser uma amizade, pode ser um networking, pode ser algum contato, pode ser, enfim, pode ser muitas coisas. Então, poupe esses recursos para os vales que estão por vir e eles vão vir. Então, você tem que ter essa consciência de que os vales virão e você precisa estar preparado para eles. E por fim, como que você pode fazer para ter mais picos e menos vales? Como que você vai chegar, por exemplo, em picos ainda maiores? Tenha sempre aquela visão, a visualização de como que vai ser a minha vida quando eu chegar no próximo nível, quando eu realizar aquele próximo desejo, aquele próximo sonho. Isso é o que vai te dar gás, ânimo e determinação e disposição para você chegar nesse próximo pico, nesse próximo momento bom. Esse daqui é um breve resumo do que eu realmente li nesse livro. Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo.